A mão latejando, a respiração curta, aquele silêncio pesado que vem depois da explosão. E a pergunta que fica martelando na cabeça. Por que aconteceu de novo? É sempre a mesma coisa. A mesma perda de controle. E logo depois, aquela sensação de fracasso, de arrependimento. Um ciclo que parece não ter fim. Mas olha, aquela explosão não foi um acidente. Não foi um raio do nada. Foi o ponto final de um processo. Um processo que tem etapas claras e que se repete em silêncio até o momento em que tudo vaza. Entender como isso funciona é o primeiro passo para desmontar essa armadilha. Vamos olhar para isso de perto. Pense numa panela de pressão. Por fora tudo parece normal. Mas por dentro, a temperatura está subindo, a pressão aumentando, até que ela apita. Com violência. A fúria funciona exatamente assim. Esse ciclo tem 6 fases. A primeira é o acúmulo silencioso. É a pressão do trabalho, as contas, os problemas em casa, coisas que a gente vai engolindo, um dia depois do outro, sem processar. A segunda fase são os sinais que o corpo dá e a gente ignora. Irritação constante, dificuldade para dormir, o maxilar travado. O corpo avisa, mas a gente não escuta. E aí vem o gatilho, a gota d'água. Uma coisinha de nada. Nesse momento, acontece o sequestro emocional. A amígdala, que é a parte mais antiga do nosso cérebro, assume o comando. O lado racional desliga. O corpo só quer uma coisa: descarregar. E aí vem a explosão, o grito, o soco na parede. E por último, quando a adrenalina baixa e a clareza volta, o que sobra é o arrependimento, a vergonha. Muita gente ainda acha que essa explosão física é necessária, sabe? Uma válvula de escape. Aquela ideia de botar para fora para se sentir melhor. Mas isso é uma das maiores e mais perigosas ilusões que existem sobre a raiva. Essa ideia de que descontar a fúria num objeto alivia a pressão é um mito. A ciência já mostrou exatamente o contrário. Essa atitude não resolve nada. Na verdade, ela ensina ao cérebro um caminho muito perigoso. E esse número aqui mostra o quanto essa reação é comum. Num estudo com veteranos de combate, 43% deles admitiram socar objetos quando sentiam raiva. Mas o fato de ser comum não quer dizer que funciona, só agrava o problema. O ponto principal é este. Toda vez que a raiva é liberada com um ato físico agressivo, o cérebro reforça a ligação entre sentir raiva e reagir com agressão. Não é um alívio, é um treinamento. Um treinamento para explodir com mais facilidade na próxima vez. Mas e se a raiva não for o problema? E se ela for só o mensageiro, tentando entregar um recado importante que a gente ignorou por tempo demais? A coisa toda muda quando a gente para de tratar a raiva como uma inimiga e começa a escutar o que ela está tentando dizer. A fúria não é uma falha de caráter, é um sistema de alarme, primitivo, poderoso. A questão não é eliminar a raiva, mas aprender a decodificar o sinal que ela está mandando. Pensa na raiva como um cão de guarda. Ele late com força quando algo de valor está ameaçado. Pode ser o respeito, pode ser a segurança da família, pode ser a própria integridade. A raiva aparece para proteger. Ela também é um alarme de fronteira. Quando alguém passa de um limite pessoal, profissional, emocional, a raiva dispara. É o aviso de que uma linha importante foi cruzada. E talvez o mais importante, a raiva é um último recurso. Ela dá as caras quando necessidades básicas como descanso, apoio ou simplesmente ser ouvido foram ignoradas por muito tempo. É o grito do corpo e da mente pedindo por algo que já se tornou insuportável. Olha, há mais de 2000 anos, homens que lidavam com poder, guerra, exílio, o imperador Marco Aurélio, o conselheiro Sêneca, eles desenvolveram um sistema mental muito eficaz para lidar com essa mesma força da natureza. Eles não tinham a neurociência que a gente tem hoje, mas entendiam a fundo a psicologia humana. Essa frase de Sêneca, que chamava a ira de uma breve insânia, resume a estratégia central dos estoicos. O poder não está em engolir a raiva, mas em criar um espaço. Um espaço entre o gatilho e a reação. Adiar, pausar. Nesse pequeno intervalo, a gente recupera a chance de escolher uma resposta, em vez de ser dominado pela reação. É aí que entra o que Epiteto ensinava: separar o que aconteceu da nossa interpretação sobre o que aconteceu. A pausa permite isso. Essa sabedoria antiga se traduz em ações práticas para hoje. Sair do ambiente de forma estratégica quando a pressão sobe, aprender a reconhecer os sinais do próprio corpo, dominar a arte da pausa de 10 segundos antes de falar ou agir, construir uma rotina para descomprimir a pressão do dia a dia e, o mais importante, entender que pedir ajuda não é fraqueza. É a atitude mais forte que um homem pode ter. Saber de tudo isso é o primeiro passo. É fundamental.
Mas conhecimento parado na cabeça não muda o jogo. A transformação de verdade acontece quando essa sabedoria vira uma ferramenta de uso diário, algo que está à mão na hora da crise. A questão então é essa: como é que a gente transforma esses conceitos em algo prático? Algo que pode ser usado no calor do momento, quando a pressão é real e o controle está por um fio. É aqui que entra um conjunto de ferramentas, um protocolo de emergência para usar quando sentir que a raiva está subindo, exercícios de respiração guiada para acalmar o sistema nervoso em 1 minuto, um tipo de termômetro diário para medir a pressão e antecipar a crise, e um registro de gatilhos, para finalmente entender os próprios padrões e ter o poder de mudá-los. Isso deixa de ser teoria e passa a ser uma ferramenta. Para quem quiser conhecer essas técnicas em mais detalhes, o link para isso está na descrição. No fim das contas, o resumo é este: a raiva vai aparecer. Ela é uma energia, uma força da natureza, como uma tempestade. Não dá para impedir a tempestade de se formar. Mas a decisão sobre o que fazer quando ela chega, se abrigar e esperar passar, ou sair correndo no meio dela, essa decisão é sempre de quem a sente. Escolher a ação em vez da reação. Isso é firmeza interior. Se esta análise foi útil, inscreva-se para ter acesso a mais conteúdo como este.